É isso aí, Reclamers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil, aquele programa que existe para mostrar para você que as marcas, elas fazem muito mais parte da sua vida do que você imagina. Toda terça-feira a gente recebe 2 convidados especiais para comprovar isso. E hoje eu tô de novo aqui com a minha parça Roberta Tiepo para contar essa história, né, Bé? Opa, prazerzaço estar aqui novamente. Ju, obrigada. E estamos aí, representando. É isso aí, o programa hoje está bem conectado para variar. Lembrando que você pode acompanhar esse programa no WhatsApp, você pode acompanhar no TikTok, no YouTube. É só você entrar no perfil da Nova Brasil e conversar com a gente. Vamos colocar o pessoal nessa roda? Vamos, a gente já está batendo Bora papo lá. aqui fora do ar, mas vamos apresentar para todo mundo aqui. Para os íntimos, ela é Bianca, é também criadora de conteúdo digital há 10 anos. Caramba, streamer, fotógrafa, uma potência nos games e querida pelas marcas de tecnologia. Seja bem-vinda, Imbisita. Olá, É isso aí. gente. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Vocês falaram aí 10 anos. Eu fiquei chocada né? também. Porque eu tenho 20 aninhos. Com Não, cara de 25. 16, né? É. Mas é verdade. Eu comecei, eu tinha 15 anos. Eu nem sabia que isso ia virar o que virou hoje. E estar aqui com vocês, gente, Nova Brasil. A gente vai tocar uma musiquinha quando eu pedir aqui, né? Bora. Pode pedir. Bora lá. Deixa eu chamar a nossa segunda convidada, que ela também tem o seu apelido carinhoso. Ela é conhecida como Cissa no mercado. Ela é diretora de marketing e comunicação da Kraft Heinz Brasil, à frente das marcas Heinz e Quero. É uma mulher potente, mãe de 2 adolescentes, com mais de 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. A gente adora receber gente assim. Seja muito bem-vinda, Cecília Alexandre. Obrigada, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Realmente, quando vocês me chamaram, eu falei, nossa, bater esse bate-papo de tudo que eu sempre escuto vai ser incrível. Então, obrigada mesmo. E só um ajuste, é Heinz, Hemer e Heinz. Quero. Heinz, Hemer e Quero. Pô, não sabia que a Hemer era de vocês. Sim, há 1 ano já, oficialmente, já dentro de casa. Projetos incríveis ainda a vir pela frente. Ótimo. Não, mas antes da gente falar da Hemer, vamos falar por que marketing. Por que não artes plásticas? Por que você não foi streamar, não foi virar gamer? Por que marketing? Eu não fui virar gamer, porque quando eu era gamer era Atari, né, na minha época, né? Então não tem nem como ser, né? Bom, primeira pergunta respondida. Exatamente, né? Mas ainda dá tempo, hein? Aí, Super, com certeza. Mas, na realidade, o marketing foi algo que, ao longo da minha vida toda, sempre me acompanhou, né? Eu tenho uma tia que sempre trabalhou e me influenciou de forma positiva, não me falando para fazer isso, mas muito mais observando tudo que ela fez. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz administração de empresas. Desde o início, meus primeiros estágios foram em marketing. E aí foi minha carreira toda. Depois entrei na Ambev como estagiária, fui morar fora, fiz um mestrado em marketing e continuou de uma forma, para mim, muito natural. E é o que eu gosto, trazendo sempre olhar estratégico, as marcas, e aí a gente conseguindo executar em campanhas, projetos, enfim, muita coisa boa. não se arrependeu De forma alguma. ainda. Tem nem como, né? Tem horas que a gente se arrepende, mas aí tá tudo bem, né? Agora, Imbisita, como é que você começou tudo isso? O que veio primeiro, na verdade? O game, a fotografia, as tirinhas de humor? Olha, acho que a resposta vai mais ou menos pelo lado da Cissa, família. Nossa, eu me encontrei nos games desde pequenininha. Meus primos sempre jogavam, eu fui descobrindo isso e me apaixonando. E aí, conforme eu fui terminando a escola, eu comecei a fazer um videozinho aqui, um ali, porque um amigo me influenciou. E aí, No virei YouTube? gamer no YouTube. Meu canal surgiu em 2014. Até a brincadeira de 10 anos é porque, pô, eu tenho 25. Na época eu era menor de idade, ainda nem sabia como ia ser. E aí, a fotografia veio depois, porque eu já estava criando meu canal. Eu falei, não, quero deixar isso mais bonito, eu quero dar um ar mais profissional. E aí, cursei fotografia e, enfim, descobri que eu sou realmente uma criadora de conteúdo. Eu não consigo parar quieta. Eu quero criar conteúdo sobre game, quero desenhar, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a internet está aí para mim para isso. E a sua família? Quando você falou, eu vou ser youtuber, eu vou trabalhar com... Teve uma certa resistência, assim? Geralmente família fica, mas eu... Corta o dinheiro, essas coisas, né? Artista não tem dinheiro, né? Mas a minha mãe sempre me empurrou, falou assim, meu, o que você quiser fazer. Ela sempre viu esse meu lado mais aberto para fazer minhas artes.
Mas é que quando você começou também já tinham grandes criadores de conteúdo também, então não era Referências, algo né? incipiente, já tinha referência, né? Exatamente, mas antigamente também não se fazia por dinheiro, né? O pessoal tava fazendo, tipo, nossa, que demais, eu quero ser também. Gente, essa pessoa tá dando a cara na internet. Quantas pessoas a gente via na internet? Então foi mais ou menos por aí essa linha de, nossa, eu também quero ser E vocês mudaram o mercado, né? tudo, né? Na realidade, como as marcas se relacionam, vocês mudaram completamente. Olha a Né? responsabilidade que Trazendo foi uma criada. visão, começando de uma forma, até numa brincadeira que você começou, né? Estimulando, Exatamente. vou ver, testar. E isso entrou como um novo meio de comunicação para as marcas extremamente relevante. E quando as marcas perceberam que esse universo também era um universo de conexão com os consumidores? Putz, a gente começou a perceber alguns anos atrás, né? Assim, isso já vem 10 anos, não, mas um pouco depois, quando você começa a observar. E até porque, quando a gente olha, desde sempre, o boca a boca é a principal fonte de informação das pessoas. E quando você trabalha com streamers, quando você trabalha com influenciadores, no fundo, é um pouco disso, né? E você passa para o outro para contar a tua história. E aí é o grande desafio, que a gente, como marqueteiro, a gente também teve que aprender ao longo desse tempo, né? Porque se eu chegar para você e falar, ó, fala deste jeito correto, não vai ficar natural, acabou, você não vai conectar com o teu Engessado. público, não vai dar nada certo. E aí a gente tem o que é muito difícil, é o desapega, né? A gente tem que desapegar, deixar muito claro o que é para fazer e o que não é para fazer, principalmente o que não é para fazer. A O mensagem, que não é para fazer? poxa, aí depende de cada marca, né? Mas assim, quais são os valores associados e o que a gente não fala? A gente tem um respeito muito grande em todas as nossas marcas, da forma como a gente comunica. Então tem policies muito claras, né? Que aí a gente direciona. Mas é muito importante dar essa liberdade, que revolta em conteúdo. O ano passado, a gente trabalhou com o Casimiro numa ação Demais, maravilhoso. maravilhoso ele. Maravilhoso. Um fenômeno, né? Um fenômeno. E foi uma ação que a gente fez. Com ele, as lives dele são 3 horas da manhã. Aí a gente teve um super engajamento e ele conta como sendo até um case de que a gente deu autonomia e liberdade para ele. Ele construiu com a audiência 3 hambúrgueres e depois a gente fez num food truck. O food truck ia dentro do food truck onde as pessoas podiam experimentar. Foi sold out, mas ele teve essa interface e ele construiu isso durante a live dele. Mas por quê? Ficou espontâneo, ficou natural, que é o que você deve sentir muito quando você faz qualquer ação. Com certeza, né? Ter essa liberdade para falar com a minha voz e não transmitir algo monótono ali, que a marca acha às vezes que tem que ser aquilo, mas não Que não tem a ver com o funciona. seu conteúdo, né? Exatamente. E essas conversas são importantes, assim, da gente estabelecer. Às vezes fica um intermediário, não precisa, a gente brifa. Não, vamos todo mundo junto aqui, né? Vamos conversar, porque daí você entende o que a gente precisa, você passa com o seu público, a gente se adapta. Então, um novo jeito também de Uma fazer. troca, né? Deixa eu fazer só uma perguntinha para as duas. Por exemplo, tem algumas marcas que elas criaram seu próprio game. Uhum. Teve, acho que o BK com Why So Serious, que foi aquele game que foi inclusive premiado em Cannes, sei lá, talvez em 2017. Né? Criou um game proprietário e que explodiu no mundo, um game que engajou pra caramba. Então não era uma propaganda, era um game. Por exemplo, no Brasil, já há mais de 10 anos, algumas marcas já criaram conteúdo, tipo Vivo On, virou um game, uma interface diferente das que tem hoje, mas ela conectou bastante. Você, Bianca, que vive esse universo há um tempão, você conhece algum game proprietário de marca que você acha que extrapolou a propaganda? E eu citei 2 exemplos, talvez, não sei se você tenha navegado neles, mas você conhece algum que extrapolou a propaganda e que você fala, esse daí eu achei legal. Eu iria independente de uma Nossa. marca. Se não, sugere aqui que ela faz agora. Eu Aqui nessa Cissa, é com nessa você. matéria. Não, Não me tem. perdi, não. Sim. Vocês já pensaram nessa possibilidade de criar um game proprietário? Não, já passou na cabeça. E aí, não necessariamente nas marcas que eu estou hoje, mas em outras marcas, em outras vidas, eu já tive esse pensamento. Mas, por outro lado, eu acho que toda vez quando a gente entra nesse mundo, tem que ter uma grande legitimidade, a gente tem que trazer um serviço e algo que seja relevante. Então, quando a gente estava conversando aqui, por exemplo, 2 cases que a gente teve, um deles até foi muito premiado em Cannes ano passado, que foi Hidden Spot. O insight por trás é que jogo online não tem Olha. pausa, né? Então, as pessoas têm fome e elas precisam comer. Então, a gente
fez hambúrgueres que eles eram envelopados com um mapa dos games, onde as pessoas podiam se esconder e poder comer sem morrerem, né? Então, a gente fez isso. E aí é um serviço, você entra dentro da realidade. Outra atividade que a gente fez foi Play with Heinz. Foi um projeto ano passado, num jogo de futebol online. Queria ter participado dos dois, hein? Vou te falar. Exatamente. Devia, já está na lista agora. Aí, É. E aí, na realidade, o que a gente fez? Tem um time que chama Hamburger FC, que está lá, só que não tinha nenhum jogador chamado Heinz, e existem jogadores Heinz. Então, a gente estimulou que as pessoas escalassem os jogadores Heinz para no Hamburger FC, e aí tinha toda uma dinâmica por trás, super interessante, mas que é dentro da realidade. Porque senão, se a gente faz, a gente força, né? E tem que ser muito nativo para conseguir ter o engajamento, entregar o serviço, a experiência realmente que o gamer procura, né? Com certeza. E uma grande brincadeira também, né? Fazer parte ali do game. Não, eu fico imaginando essas duas campanhas. Meu, primeiro de tudo, você tá lá jogando, sei lá quanto tempo, você fala, putz, realmente, né? É uma fome. Mas e aí? Ou acaba o jogo, vou comer, ou eu jogo no meio, jogo, vou atrás desse spot e me alimento. Não, é sensacional. Você sabe que eu queria voltar um pouquinho, porque quando a gente fala da Heinz, a gente lembra que falávamos que era o ketchup que vinha dos Estados Unidos e tal. E eu lembro lá atrás, que eu já, né, tô mais velha que a Invisita um pouco, assim. Era das garotas superpoderosas pra cá. É isso, falou bem. E eu lembro que a gente ia em hamburguerias e tinha o ketchup da Heinz. Isso foi uma estratégia de vocês? É incrível. Você pegou realmente qual foi a nossa estratégia. A estratégia de chegar no Brasil, que tem mais ou menos 10 anos, e aí depois a gente foi implementando, foi utilizar as hamburguerias mesmo. Porque é um canal onde as pessoas experimentam. A gente foi uma equação e uma estratégia de experimentação e disponibilidade, onde você pode ter a melhor experiência com o teu produto. Então, a gente selecionou algumas hamburguerias e entrou. E hoje, a gente tem muitas hamburguerias onde a gente está distribuído e algumas que a gente tem um relacionamento mais próximo, que chama, internamente a gente chama de Heinz Selection, onde a gente tem uma triangulação onde é o dono da hamburgueria, a gente, o consumidor. E a gente estabelece entregas e serviços. Por exemplo, o último que a gente teve, a gente selecionou algumas e a gente disponibilizou Wi-Fi. Então, você tem Wi-Fi Heinz. Olha, que legal. Então, é um serviço tanto para o consumidor que vai lá, como para o dono da hamburgueria, e a gente, em contrapartida, seguindo todo o LGPD, todas as normas que a gente possa ter, a gente estabelece e coleta os dados para depois a gente utilizar em campanhas, enfim, conforme está tudo determinado lá exatamente. Mas são esses tipos de serviços. Assim como a gente fala, e a gente falou de games, quando a gente foi para o food service, para as hamburguerias, foi neste sentido. E a gente sabe que outras marcas usaram essa estratégia, né? No Brasil, por exemplo, Filadélfia, por que no Brasil tem cream cheese na comida japonesa? Né? Foi uma forma que eles entraram também fazendo gerar experimentação. E no nosso caso, então, a gente explorou as hamburguerias, trazendo produto, e aí todo o sucesso que a gente vê atrás depois. Cissa, só aproveitar um pouquinho. Você falou LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para as pessoas que estão ouvindo a gente do outro lado, talvez elas não sabem exatamente como é que funciona. Como é que uma marca utiliza os dados sem invadir o espaço das pessoas? Só para entender. Não, primeiro isso é porque todo mundo aqui já primordial. foi impactado por algum conteúdo que não pediu. Exato, pode ser. Mas, assim, o que é super importante é que todas as vezes que, neste caso específico, usando esse exemplo, a pessoa tem que ter um consentimento e dar o que a gente chama do opt-in, né? Que eu aceito. Então, assim, ler o que está ali, o que está dentro, é como que a gente vai utilizar. E o que é muito claro, daí falando que a gente tem Heinz, Hemer e Quero, se eu coleto a informação para Heinz, eu vou utilizar apenas para Heinz. Entendi, Né? não é Isso para o grupo. super importante. É para o produto. Se dentro da... Podermos evoluir, por exemplo, e falar, você está aceitando para os produtos da Kraft Heinz Brasil, por exemplo. Mas a gente faz numa vertical de marca, até por questões dos públicos, são completamente diferentes, e a gente foca muito mais em Heinz nesse primeiro momento. Mas tem um respeito muito forte, e a gente também se autorregula com as policies da empresa de forma global. Né? Então, como é que a gente coloca nos nossos sites, como é que a gente entra. Então, assim, é um cuidado gigantesco. A gente tem treinamentos constantes, porque é uma responsabilidade muito grande, né, gente? A gente não pode invadir de forma alguma o espaço de ninguém. E é o que você falou, né? Se eu estou de acordo, tudo bem. Se não estou, não vamos, né? Sim.
Eu queria saber também da Invisita o seguinte: você percebe as pessoas que estão aderindo mais, assim, tipo, ao universo gamer, elas chegando com alguma faixa etária específica? Sim e não, porque eu acho que cada vez mais a gente tem visto o quanto os games são democráticos. Então, o gamer pode ser desde do jogador mais tryhard, que é aquele que joga no computador, no console, que geralmente No vão ser um pouco smartphone. mais novos, até o do smartphone. Minha mãe mesmo, minha mãe, 60 e ela é pro player de paciência. Pro Vai falar que player. não é gamer. Claro Gente, que é. gamer é qualquer coisa que você envolve ali o jogo, né? E às Aham. vezes a gente não tem essa visão, né? É tipo, tem que ser aquele jogo elaborado. Então, é muito uma mescla, assim, de idades, né? O meu público tá ali pra galera dos 14 aos 24, mas ainda assim tem um pessoal mais velho. E não dá para dizer qual que é o público gamer, porque hoje em dia, ainda mais hoje em dia, qualquer um pode ser gamer. Tá vendo? Certo. Você é E gamer, Emerson? sou. Olha, Joguinhos simples ó. de celular. Então, desde sempre, desde o Paciência, eu joguei Atari, eu joguei Odyssey, Decathlon. o Decathlon, Decathlon. nossa. Inclusive eu ia até fazer uma pergunta pra você. Você jogou Decathlon, você jogou Sim. vários jogos do Atari? Sim. O Atari tinha uns jogos polêmicos. Tinha um jogo que chamava X-Men, que era um jogo realmente sexual, que o final do vi. jogo, Nossa, se você limpasse a Atari, tela... tipo, X-Men, se você limpasse a antiguíssimo. tela, acontecia algumas É posições de mesmo? sexo. X-Men. Caraca. Não sabia. Então porque você não limpou a Gente. tela. Você não era pró. Você não era pró. O Não X-Men. mesmo. Não, ó, X-Men. o Atari eu já cheguei a jogar, mas esse Você jogou o quê? Decathlon eu não conheço. É que o Decathlon. Decathlon era um que a gente tinha que ficar fazendo assim para as maratonas. Decathlon, 10 Caraca. modalidades esportivas. E aí tinha corrida, aí tinha Ah. corrida de pista, corrida com salto, e Mas tinha a gente várias sempre trazendo a modalidades. realidade, Sim, né? É machucava a mão. incrível, né? Como os games sempre misturam. Não, e o né? joystick era completamente diferente, não era ergonômico que nem foi se evoluindo, então... Mas- O que vinha era um pequenininho que era ruim. Então você tinha que comprar como todo mundo faz Isso. hoje. Você compra a tua cadeira, você compra o É teu, isso. Vai montando ali. o teu aparelho. E aí lá você podia comprar um joystick melhor, que era isso, você customizava ali. E aí, dependendo do Sim. game, por exemplo, no Decathlon, por exemplo, você tinha que comprar esse grande, senão você machucava, fazia calo. Nossa, então já era pensado, tá vendo? Como a É. empresa é. Mas Você falou da cadeira, agora eu fiquei pensando. Por que a cadeira? A cadeira, ela é o quê? A você cadeira passa gamer. 300 horas num... Você precisa de um conforto, né? Ah. E eu acho que aí também vem aquele lance do se sentir, né? Parte de algo. Pô, todo mundo tem uma cadeira, eu não vou ter. Patrãozão. Mas eu acho que é pensando mais na ergonomia, né? Você ficar lá, né? Não cansar um pouco, ter o apoiozinho do pescoço, Tanto né? que a gente viu muita gente na pandemia, nas reuniões, entravam com as cadeiras gamers, né? Sim. Porque as pessoas Conforto. ficavam sentadas o dia inteiro ali, ninguém tinha a cadeira do escritório, e aí você tinha muita gente com a cadeira gamer. Sim, o filho da minha amiga quer uma cadeira gamer, tipo, de aniversário. Eu falei, mas o que tem a cadeira? Faz massagem? Mas ele tem um game também, não? Tem, mas ele Ah, quer a então. cadeira. né? É conforto. Deixa eu fazer uma pergunta que obviamente cabe para as duas. Primeiro, começando contigo, Bianca. Como é que funciona a questão da participação das mulheres nos games? Eu sei que tem uma pesquisa aí do ano passado, uma pesquisa da PGB que fala que as mulheres são a maioria, 51%. Exatamente. 51%. Mas e como é que isso se reflete nos jogos efetivamente na competição, por exemplo? Olha, eu diria que eu não sei, mas sei. Sabe aquele negócio de, putz, eu sei, a pesquisa mostra, eu faço parte, tenho amigas, tenho muita gente conhecida, só que na hora de jogar ali, você vê, você entra num time. Aí, do time que são 5, eu sou uma mulher, e os outros 4? Dificilmente eu vou ver uma mulher falando, porque tem muito ainda do medo, né, de se impor, porque parece que toda vez a mulher ela tem que mostrar que ela sabe sobre aquilo. Então, as mulheres acabam ficando um pouco mais retraídas, mas a verdade é que a gente está dominando o cenário cada vez mais, até no competitivo, assim, né? No cenário competitivo a gente vem crescendo, tem times e times agora femininos, competições femininas acontecendo. Então, eu acho que
a gente tem que dominar esse espaço mesmo, porque foi o que eu falei no começo da conversa, o game é democrático, então é para todo mundo. Mulher tem que se divertir, assim como os caras também estão aí há tanto tempo achando que é deles. E é isso, dar a mãozinha ali, jogar e se divertir todo mundo junto. Isso. E isso aí trazendo aqui para o mercado publicitário, por exemplo, como é que você vê a participação das mulheres, especialmente na questão de liderança mesmo, que é o seu caso, né? Porque você vai nas agências, claro, tem várias mulheres, mas não necessariamente tomando as decisões. Como você vê essa realidade hoje no nosso mercado? Vem evoluindo, né? Eu acho que é muito melhor do que há 5 anos atrás, mas pior do que 5 anos para frente, né? E a gente vê grandes movimentos. A própria Kraft Heinz, a gente tem um movimento muito sério sobre diversidade. Eu faço parte de um programa internacional que chama We Network, que são 30 mulheres no mundo que participam de programas para liderança e para ser a futura liderança da empresa. E o que é muito interessante é que eles trabalham sobre todos os vieses inconscientes que a gente sofre, né? Que a gente mesmo se coloca e que existe no ambiente. E nos dá ferramentas para incluir. E esse projeto, ele é anual, então tem alguns encontros, e a gente vai até ter uma viagem todas juntas para discutir sobre isso, mas o mais importante é que depois como é que a gente traz isso para dentro de casa, né, para a gente evoluir. E eu vejo que é um movimento que, como você disse, sim, ele tem que acontecer, né? No nosso caso, hoje, de 9 líderes, de 8 líderes que a gente tem, o presidente mais 8 pessoas, metade são mulheres. Já, né? Então, no Brasil, a gente tem uma liderança feminina muito presente e a gente tende a crescer ainda mais quando a gente olha outros níveis de liderança. Mas é um caminho. E é um caminho que eu acredito que é um caminho de todos, porque, para mim, é sobre igualdade, né? A gente, diversidade, se tem 50% homens e 50% mulheres, por que a gente não tem 50-50, né? Então, somos todas capazes, como os homens também são capazes, vamos dar os mesmos direitos. Então, para mim, é isso que eu acredito muito, em tudo. Assim como questões de raça, como questões de escolhas sexuais, a gente tem de evoluir muito disso. E essa é uma pauta muito importante dentro e a gente leva isso com muita seriedade. E até eu acho que a gente tem que trazer isso mais para a comunicação, né? Quando a gente fala, né? Grandes marcas como a Vivo fez um trabalho excelente o ano passado, ao início desse ano, onde fez uma campanha 100%, desde a produção até quem estava no casting, com pessoas negras. Incrível! Para mim foi aquela dor de por que eu não fiz isso antes, né? Eu achei maravilhoso o que a Marina fez. E aí, quando eu olho também, eu vejo assim, o exercício que a gente coloca muito na frente da câmera e a gente tem dentro da empresa, né, muito, e a gente fala de diversidade, e os números nos permitem que a gente coloque, mas eu quero começar a olhar assim, o backstage, vamos trabalhar com isso, vamos fazer. Então, acho que trazer essa diversidade é muito rica para a comunicação de todas as formas. É fundamental, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar de game, a gente precisa ter quem vive nesse universo. Se a gente for... E quando você vai fazer uma campanha, vai trabalhar uma comunicação para qualquer filão da sociedade, você precisa ter a representatividade ali, porque senão você não vai falar de uma forma orgânica, de uma forma real. Isso me parece muito claro, né? Isso. É claro, mas a gente ainda tem os vieses inconscientes dentro da gente como sociedade. E a gente tem que romper, né? Eu, como você falou, sou mãe de 2 adolescentes e é uma de algo que eu falo muito, né? Então, assim, sobre o quanto que é sobre respeitar, o quanto que é escutar. Não é mais nem menos, vamos escutar, né? O que as mulheres gamers sofreram no passado, e algumas sofreram bullying muito sérios. Elas entravam com o nome de nicknames de homens, para elas não serem agredidas. Olha que horror, né? E a gente já evoluiu nisso, eu acho, né, Bianca? E assim, e a gente vê agora os campeonatos. Então, a gente vem numa evolução como sociedade, está longe de chegar, mas eu acredito que muito em breve isso vai estar muito melhor. E até no Valor saiu essa semana o quanto que a gente já vê mais mulheres nos cargos de CEO, né? Então, assim, as mulheres vêm se formando, né? E isso é muito bom. Legal. Eu queria saber, Bianca, se no meio dos gamers, por exemplo, existe essa questão de ética, se acontecer, se alguém tiver um comportamento preconceituoso, machista, racista, vocês têm algum tipo de procedimento que vocês fazem ali para denúncia? Como é que é? Olha, na maioria dos jogos, pelo menos todos que eu tenho jogado ultimamente, a gente tem uma sessão de denúncia, sim. Então, nossa, eu sempre paro minha partida e falo, então vamos lá.
Parou. Alguma coisa aconteceu, vamos lá, denuncia aquela pessoa. E aí, as pessoas sofrem desde uns 30 minutinhos de banimento, alguns dias, ou a perda total de uma conta, até mesmo um banimento por IP, que a pessoa não consegue nem criar uma outra conta. E falando de game, pô, as pessoas muitas vezes investem dinheiro ali comprando cosmético. Então, é uma punição até que grave, né? Eu acho que dá uma segurada nessa questão de, talvez, entender. Eu acho que as pessoas passam Entender o a erro. entender quando sentem, né? Quando sentem, Sim. talvez, até no bolso. Então, sim, a gente faz esse movimento. Eu tenho visto muitas dessas empresas de game indo atrás disso, porque é excepcional que você tenha pessoas boas ali na comunidade, né? Claro. Bom, a gente vai pro intervalo aqui, mas antes, assim, a gente vai chamar uma música Negro Gato, do Luiz Melodia. Obviamente, essa música é até uma maneira da gente passar pelo tema absurdo que aconteceu essa semana do episódio de racismo. Mais um episódio de racismo no futebol e mais um com o Vini Júnior lá na Espanha. E pelo menos esse episódio serviu para o mundo todo olhar novamente para esse problema e chegar à conclusão que a gente está falando que, putz, tratar alguém diferente por causa da cor, por causa da opção sexual, por causa da sexualidade, gente, não faz sentido. Então, tudo bem, vamos pro intervalo agora, vamos ouvir Negro Gato, daqui a pouco a gente volta e continua essa conversa. E para você que está com a gente aqui no TikTok, no YouTube, vocês vão ficar com um vídeo da campanha Mars Edition da Heinz com a Agência África, campanha premiadíssima. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre isso. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. É isso aí, Reclamers. Estamos de volta com Reclame na Nova Brasil. Hoje recebendo aí em visita, gamer, influencer, e a Cissa, Cecília Alexandre, diretora de marketing da Kraft Heinz Brasil. A gente foi para o intervalo falando desse episódio absurdo de racismo lá na Espanha com o Vini Júnior. É claro que essas coisas acontecem aqui também, acontecem no Brasil quase que diariamente. Mas o que você acha que um episódio como esse, por exemplo, tem potencial para ajudar a sociedade em termos de prestar atenção? Por exemplo, Cissa. Eu acho que, na realidade, a gente tem que se tocar com isso e fazer alguma coisa, né? Ontem eu estava num evento do Instituto For, onde fala reclamar não muda, né? Então, acho que a gente, seja no CPF, no CNPJ, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, seja a gente formando pessoas ao nosso lado, seja a gente realmente compartilhando, seja a gente entrando em movimentos. A gente, por exemplo, na Kraft Heinz, a gente é associado ao Mover, que
que é um movimento justamente para a gente ter mais pessoas negras. Então, não dá só para a gente ficar olhando e achar que está tudo bem. E tem que ter um trabalho de conscientização, porque não tem como. Assim, é um absurdo. A gente estava conversando aqui, quem olha aquilo e faz, a gente está em 2023, não é uma brincadeira. Nossa, não faz sentido, né? Não faz. Assim, as pessoas, há muito tempo atrás, acho que elas sofriam, né? Quando a gente olha, eu fui de uma geração que cresci assistindo programas humorísticos que hoje não cabem. Sim. Mas a gente evoluiu como sociedade, entendendo que aquelas pessoas sofriam e a gente não sabia. Sim. Né? E agora você entende o que é por trás. E assim, não tem como, assim, não dá para aceitar. E eu acho que, inclusive, deveria ter algo muito maior que o Brasil fizesse, né? Assim, com relação ao time. Eu não sei como, se a CBF ou se o próprio Real Madrid vai fazer alguma coisa, porque A FIFA, né? a FIFA mesmo, acho que precisa fazer alguma coisa, tem que punir, porque não dá para deixar dessa forma. Uma das coisas que eu acho mais chocante nessa cena específica, a gente está citando um momento, mas isso acontece, Não é a primeira vez, né? inclusive não é a primeira vez com ele, por exemplo, não é a primeira vez no futebol, claro. E, infelizmente não será a última. Mas o que me deixa mais chocado nesse episódio é que você vê um estádio inteiro compactuando com aquilo. Juiz, grande parte dos jogadores, é um negócio chocante. Você, Visita, você, Bianca, você acha que existe muito racismo nesse universo game ou pouco se percebe? O tempo todo. Palavras proferidas que simplesmente você não sabe quem tá do outro lado. E porque você tá tentando insultar com termos. Tipo, ou porque também o uso dessas palavras, né? Porque você tá querendo ofender alguém. Então, o tempo todo as pessoas querem ser agressivas porque estão atrás de uma tela. Eu acho que a questão de um jogo de futebol está sendo televisionado, está sendo gravado, no momento as pessoas estão ali agindo como animais, grotescas, e talvez não estejam entendendo o que estão fazendo. E aí, quando a conta bater, eles vão de fato entender. Talvez aquilo seja um movimento de virada, né? A gente conseguir sentir de fato, né? Porque, estamos aqui, todos nós somos brancos. A gente não sente isso no dia a dia. Dificilmente a gente vai conseguir sentir a dor que um negro passa diariamente. Então, quando a gente se sensibiliza com uma coisa dessa, talvez seja mesmo a chave de virada da gente falar, não dá mais, gente, chega. Então, pra mim, o game, assim como o futebol, né? Os jogos, olha como é essa maravilha da gente conseguir trazer pro mundo atual. A gente sente, a gente vê, a gente vive. Então, não dá, basta. Denúncia no game, denúncia o jogo que tá acontecendo ali na televisão. E basta, né, gente? E nos seus conteúdos das suas redes sociais, você também, às vezes, para um pouco aqui a questão do game, deixa eu falar um pouco sobre isso. Você levanta essas questões também? Eu sou uma pessoa politizada. Talvez eu não tenha todas as pautas, assim. Talvez eu não queira nem trazer tudo isso nas minhas redes para deixar muito séria. Mas eu levanto algumas bandeiras, como eu ser LGBT, eu sou vegetariana. Então, eu tenho muita coisa que eu acabo tendo uma troca, assim, que eu acho fantástico com o meu chat, com meus seguidores. E isso é muito legal, porque muitas das vezes a gente vê que a pessoa fala algo porque ela não foi inserida, porque ela não teve aquele conhecimento. Assim como no começo da internet, 10 anos atrás... Não, começo da internet. No começo da minha carreira na internet, eu penei demais. Falei algumas coisas que, gente, hoje me arrependo e busco melhorar. Então, é um caminho, né? Eu acho que tudo isso é um caminho, é uma consciência que a gente vai criando. Só aproveitar que você estava falando, por exemplo, dentro do universo de game, as pessoas ficarem escondidas atrás de nicknames e tal. E aí isso me remete a essa discussão que a sociedade está travando agora, que é essa história da regulamentação da mídia. Que eu não sei, perguntar para você, Cissa, o que você acha disso? É necessário? É polêmica? Depende de quem está julgando? Qual a tua opinião? Cissa, não Heinz. Eu acho que é polêmico. Eu acho que a gente precisa entender o quanto que a gente vai começar a censurar ou não, o quanto que a gente tem que também ter o bom senso. Então, assim, acho que a gente precisa se aprofundar um pouco mais como qualquer debate, né? Então, hoje,
eu acho que precisa ser feito algo, o como que a gente precisa identificar como que a gente vai fazer, porque esse tipo de coisa, as pessoas sofrerem esse tipo de assédio não é viável mais, e a gente precisa entender como isso tem que ser feito. Tem que ter um cuidado que na internet muitas vezes não tem. Pelo menos, ao meu ver, Não, algumas precisa, coisas né? se passam assim, batida. Mas, ao mesmo tempo, o público da internet é muito vivo, né? Então, acho que as pessoas reagem e muito rapidamente isso ganha uma pauta. Às vezes não, mas ganham. Mas a gente precisa se regular, com certeza. Eu acho tão complicado esse tema, porque não tem como você se posicionar sem parecer um posicionamento político, porque a gente vive, de novo, esse momento onde, Exatamente. sabe, se você fala A, se você não é a favor de A, parece que você é a favor de B. É tão complicado. Ô, Roberta, você, como comunicadora, o que você acha dessa pauta? Essa pauta? Eu acho... como é que eu dou minha opinião? É difícil, né? Não é difícil? Porque a gente está É aqui super no difícil. microfone da Nova Brasil, enfim, é complicado. É complicado. Acho que... Vou falar do ketchup mais vendido do Brasil agora. Tá vendo? É complicado. Esse é um momento tenso que existe, vamos falar especialmente do Brasil, que é o seguinte: você não pode falar de temas importantes, porque senão parece que você tem um posicionamento político. Por exemplo, se eu disser que eu acho que a regulamentação é um negócio complicado, porque quem está julgando a gente? A gente está vivendo vários momentos aí, várias situações que parece que existe uma ditadura em curso. Mas se eu falar que existe uma ditadura em curso, então eu sou Bolsonaro e eu não sou. Sabe assim? É tão complicado você emitir uma opinião de uma coisa simples, que é o seguinte: quem está falando que isso é errado e que isso é certo? Tem coisas que elas são claras. né? Tem coisas que elas são claras. A gente tem uma Constituição. O que fere a Constituição é crime. Quando você vai cancelar alguém, já existe um cancelamento. Chama-se Constituição. Feriu a Constituição é crime. Não feriu a Constituição, eu não gostei do teu conteúdo, eu mudo de canal. Mas existe uma conjuntura política que faz com que a gente tenha discussões rasas. Eu tenho certeza que se a gente desliga o microfone aqui, todo mundo tem uma opinião clara. A gente não pode falar que a gente fica fingindo que está tudo certo e que está tudo Eu bem. nem acho que está todo mundo certo. Eu só acho que a gente precisa ter discussões mais profundas no fórum adequado. Não, concordo. É. Mas assim, quando você tem um microfone, você está falando com público, você já tem um fórum adequado para emitir sua opinião. E a gente sempre tem esse medo. Eu tenho receio de como está sendo feita essa regulamentação, ou como será feito, porque a discussão está toda aí. Todo mundo sabe que você não pode falar o que você quiser para os outros, que está errado. Você não pode abrir o seu microfone, usar um chat, sei lá, no digital e agredir alguém. É claro que esse não é o problema. Mas assim, o que é certo, o que é errado, fora o que fere a Constituição, isso é meio polêmico. Mas tudo bem. A gente viveu um período difícil, né? Muita fake news, a gente precisa... Precisa ter um controle maior, um controle maior, isso. enfim. Vamos falar do ketchup mais vendido. É isso aí. Não, mas sabe o que eu queria saber, na verdade, em relação a isso? Qual que é o desafio para se manter em primeiro lugar, Cissa? Olha, são vários, né? Porque você vai subindo sempre a barra e tem uma questão de execução de ponto de venda, que não é só ser no primeiro lugar, não é uma coisa só, longe de ser algo só de comunicação, é uma companhia inteira que preza pela qualidade do produto, que preza pela qualidade dos ingredientes, que garante a distribuição para a gente estar nos pontos de venda, no preço adequado e a gente comunicando da forma correta. E aí, quando a gente entra na parte de comunicação na estratégia da marca, é essa consistência de que se tem ao longo dos últimos anos, onde a gente fala sobre a superioridade dos ingredientes, que o ketchup é feito com 6 ingredientes de origem natural e só, e que a gente vem construindo no território de hambúrguer, que a gente falou. E, recentemente, a gente entendeu que, de novo, para continuar evoluindo, a gente tinha que expandir o território do hambúrguer e entrar em outros territórios para aumentar a frequência, experimentações, enfim. E a gente fez a campanha de Raizola, né? Onde a gente colocou ketchup na borda da pizza. A gente é uma campanha nacional que ganhou o mundo, né? A gente foi para Nápoles, filmou, abriu uma loja lá, fez os napolitanos. São Paulo é difícil, né? Porque E foi, depois a gente colocou no Bexiga. Não põe ketchup na pizza. A gente colocou um out of home no Bexiga, falando, escusa, Bexiga, né? Desculpa, mas assim, justamente porque existe isso que vem na internet, dessas conversas, justamente falando dessa rixa que tem, né? E aí a gente foi estimulando e surfou nessa onda, e foi incrível, os resultados incríveis. Mas tá sempre antenado e subindo a barra. O que eu falo pro time a gente é pautado sempre pelos 3 Vs, né? Verdade, velocidade e vivência. Então, tudo que a gente faz é verdade, a gente tem que estar conectado com o que acontece na internet, tem que gerar experiência para o consumidor. Então, a gente usa essa metodologia, essa essência
para a gente conhecer, para a gente gerar conectividade e para a gente gerar criatividade, que é isso que leva. Então, a criatividade como eixo estratégico para subir bastante a barra. Perfeito. Maravilha. Ô, Bianca, e como é que você foi parar nesse time da Netshoes, né? Miners. Não, primeiro, pizza com ou sem ketchup? Pra começar, Olha, eu sou uma Quero ver se grande você é política mesmo ou não. apreciadora de pizza e mais ainda de ketchup. Então, pizza com ketchup, com Boa! certeza. Não, nada melhor que um queijinho combinado, né? É. Eu gosto. Mas acho que eu tô na Netshoes Miners uns 2 meses. Agora, acabou de chegar. Agora, não, recente, né? Ainda nem desfiz as malas. Pessoal incrível também. A gente tem muitas mulheres. Acho que todo time de influenciadores são mulheres. É um time muito maravilhoso, assim. A gente tem daquele jogo lá que você comentou que você fez. Aquela brincadeira lá. Enfim, eu tô lisonjeada de estar fazendo parte de um projeto tão grande assim. E é isso, meus mineirinhos. Como funciona um time de esportes? Por exemplo, quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente e é um jogador, como é que ele acha que tá credenciado a participar de um time como esse? O que ele precisa? Nossa, boa pergunta. 10 anos? Precisa de 10 anos? Não. Olha, eu acho que tem que determinar qual que é o game mesmo que ele quer, né? Ter uma constância ali. E eu vejo que muitos times abrem as portas assim, tipo, a gente tá em busca aqui, né, de um novo talento, um novo gamer para essa área. E aí é puxado, hein? A gente pensa que jogar é simplesmente sentar ali e se divertir. Meu, essa galera simplesmente treina muito, é a vida dedicada a um game. Então, quem quiser aí virar pro player, boa sorte, vem com a gente e muita dedicação, com certeza. Quais são os games mais jogados no Brasil, por exemplo, pela maioria, pelo menos falando nessa questão mais populares, né? Mas na questão de competitividade mesmo. É o LoL, é o Free Fire, o que é? Olha, acho que sim, esses que você falou, com certeza. Faz tempo que eu não vejo um campeonatinho de LoL acontecer, mas eu vejo que tá crescendo muito a questão do Valorant. O CS também é bem grande. O Free Fire é enorme. Eu não sou jogador de Free Fire, joguei um pouquinho, mas, o que eu vejo da galera jogando Free Fire e campeonatos enormes, eu fico de cara. É isso aí. Vamos falar sobre a Heinz que se uniu aos MCs de funk, é isso? Foi. Que demais. Foi. Como é que foi isso? Para vocês falarem do Heinz Pickles. A gente estava falando de alguns sabores, né? Inclusive, Gustavo Temos tava fãs querendo... aqui, temos Gustavo, fãs. super fã do Heinz Pickles, né? Na realidade, a gente começou todo esse projeto, né? Quando a gente olha, e a gente começou com uma brincadeira que tem no Twitter, que a gente fala sobre ketchup e Heinz Pickles tem gosto de pi. E aí, no fundo, algumas pessoas interagiram em cima disso, e isso foi crescendo. E a gente trouxe, daí, olhando toda, quando eu falo, né, sobre a vivência e sobre a conectividade, o quanto que os MCs estão despontando e a gente entrar nessa conversa junto com eles. Então, a gente, de uma brincadeira do Twitch, a gente trouxe essa realidade dos MCs. E aí, a gente entrou, o MC Don Juan, MC Tyler, eles entraram com a gente na conversa. Tivemos resultados incríveis. E a gente fez algumas ações de full funnel, onde esse produto ele teve seus picos de vendas com essa campanha. Na realidade, quando a gente entrou, falou com o que está acontecendo na cultura, trazendo o produto, com esses influenciadores, a gente teve um alto resultado aí para toda a campanha e foi incrível. Foi incrível e continua ainda, né? A gente ainda está com essa campanha no ar. Muito bom. Ô, Bianca, a gente falou aí de Netshoes, mas você tem uma campanha recente aí com Samsung também. Como é que funciona a tua relação com as marcas, de um modo geral? Olha, por trás de mim tem a agência que é a Red Bottom. Ela que busca as coisas para eu fazer, campanhas. E acho que já tô com eles uns 2 aninhos para 3. A gente tá... Inclusive, foram eles que abriram as portas para mim, para Netshoes Miners. E a gente sempre busca marcas para trazer no meu perfil, porque a gente sabe as proporções que o game tem, todo esse público e a minha comunicação. Então,
ter uma marca comigo agrega demais, porque mostra que o meu conteúdo tem um embasamento, a gente tem alguém por trás. E a Red Bottom tem me colocado em vários lugares sensacionais, muita coisa para fazer. A Samsung é mais uma parceria que eu tenho, né? Eu vi você ali com o Z Flip, né? Já achei demais. E é fantástico também. A gente são os Galaxy Creators. No começo da campanha eram, acho que umas 60 pessoas, agora o pessoal já são mais de 80. Bastante gente, hein? E todos trajados de Samsung. E tem muita coisa para fazer, né? Muito conteúdo legal que a gente consegue transformar e mostrar. São diversas coisas, né? Desde smartphones, tablets, Nossa, a gente tem uma lista imensa que o criador de conteúdo pode explorar, né? Eu mesma tô como gamer porque, afinal, é o que eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar isso dentro de um smartphone tranquilamente, rodando a 144 frames por segundo, e por muitas vezes a gente não consegue fazer isso no nosso computador, dependendo da tela que a gente tem. Então, ter uma marca por trás é conseguir mostrar qual que é o nosso potencial. Pô, eu consigo explorar tudo isso dentro dessa marca. Eu consigo mostrar que ela faz parte do meu dia. Ela está totalmente relacionada e englobada na minha vida, no meu universo. Cissa, como é que tá a expectativa para Cannes? Conta pra gente, a Heinz tem algo inscrito? Como é que foi ano passado? O ano passado foi super legal. A gente, como eu já disse, Hidden Spot ganhou vários prêmios. A gente inscreveu, tem 5 campanhas que a gente inscreveu em várias categorias. Agora é esperar, né? Quando a gente saiu de lá o ano passado, uma das coisas que a gente disse é ótimo, agora começa o ano novo, né? Vamos de novo construir. E aí tem alguns projetos, alguns deles eu já citei aqui, um deles é Heinzola, que a gente colocou, tem Heinz Tattoo também, que a gente colocou, tem Candy Taste, tem algumas ações que a gente fez, que a gente colocou, vamos ver o que sai, né? Vai ser aquela semana agitada lá, né? Mas a expectativa é uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim? Eu não gosto de criar expectativas muito altas pra gente não se decepcionar, mas a gente tá bem animado. Vamos ver o que vem, né? Vou esperar. É isso aí. Prefiro esperar. Tá chegando, Cannes, né? Tá chegando. Tá chegando. E quando a gente fala do Heinz Tattoo, a gente tá falando da tinta. Isso. Eu fiquei apaixonada. Quando eu vi pela primeira vez, assim, no meu Instagram, eu fiquei, assim, de cara. Explica pra gente o que é o Heinz Tattoo especificamente. Vai, Bia. Vamos ver se você blefou mesmo ou você conhece. Eu conheço. Eu sou um pouquinho tatuada, né? Então, Parece. apareceu, assim, de alguns tatuadores que eu sigo no Instagram, eles compartilhando uma campanha da Heinz que era sobre uma linha de pigmentação, tinta de tatuagem vermelha, que era do Heinz. E aí eu fiquei assim, caraca, deslumbrada. Nossa, porque... eu posso abraçar ela? Pode, pô. Porque o primeiro de tudo que a gente sabe que a tinta vermelha é uma das mais difíceis de pigmentar. Gente, eu não brifei ela. Então, eu já fiquei assim, gente, não é possível que a gente esteja, tipo, caminhando para algo realmente de boa qualidade. E a brincadeira toda, assim, do vídeo que eu vi, do Reels, estava, tipo, muito legal. Eu cheguei até a compartilhar, achei muito incrível. Legal. E com vontade de me tatuar. E, ó, as minhas falhadas, gente, o vermelho não pega. Olha Ah, só. que legal. E como é que surgiu a ideia de fazer isso? Então, na realidade... Cissa, você tem tatuagem? Não tenho, porque eu sou super alérgica a qualquer Você tem, coisa, né? infelizmente. Tem. Mas eu morro de vontade, eu fiquei É com vontade escondida? de fazer. Não. Aí, Tatuagem, ó, juro, aproveitar, juro, tinta morro da de firma. vontade, mas eu não também posso. tenho algumas aqui, mas é tudo... Olha. Eu não posso. Já perguntei, minha dermatologista Já quis. já quis. Ela nem sonha. Então vai virar queloide. E aí, como foi o conceito quando a gente estava falando sobre consistência, né? Na realidade, a gente está falando sobre ingredientes superiores e de qualidade. Então, a gente viu que a tinta vermelha é aquela que hoje tem os ingredientes que são mais maléficos à saúde do consumidor, da pessoa que vai se tatuar, né, consumidor. Sim. E aí, no fundo, a gente desenvolveu com a Electric Ink uma formulação aonde você não tem esses ingredientes que são danosos à saúde.
E aí a gente se associou e fez justamente essa tatuagem e, Que legal. e fez participação com alguns tatuadores que fizeram desenhos também, ou se você tem interesse e para você tatuar, utiliza esses decalques aqui que a gente tem. Porque também, então a gente falou da estratégia, de uma essência de marca, quando a gente olha todo o social listening, a gente vê que muitas pessoas são tatuadas. Sim. Né? As pessoas tatuam Heinz. As pessoas tatuam Heinz. As pessoas têm Heinz tatuado no braço. É uma marca que é um sinônimo love de... brand. É uma love brand, é um sinônimo de lifestyle. E, no fundo, precisa do vermelho, né? Em um momento. Então, a gente entendeu e fez esse desenvolvimento. Lançou um projeto que vem a longo prazo aí sendo desenvolvido. E a gente acredita muito no potencial dessa campanha, porque traz uma verdade. Você fala sobre a estratégia de superioridade, você traz uma entrega para o consumidor, você traz uma vivência. E que legal que você foi impactada. Que Eu legal. achei tudo. Isso é golaço, entrou de uma forma orgânica. Você vê, todo mundo tem. Aqui no estúdio, aqui, por exemplo, você tem tatuagem. Você tem quantas tatuagens, Roberta? Eu acho que 112? tem umas 13. 13. Não, Tá. o Gustavo. Não. Gustavo tem, a gente consegue enxergar que o Gustavo tem a testa que não tá tatuada. Que não está. Tem várias, você A também. Rica tem. Todo mundo tem Acho que tatuagem. eu sou a única que não tenho. E eu não tenho por conta de alergia mesmo. Tá. E você faria o quê se você fosse fazer uma tatuagem? E iria começar com alguma coisa que é simbólica para mim, para os meus meninos. Aí eu sei que todo mundo começa com um negócio pequeno e depois Sim. vai aumentando, Eu né? ia Tenho falar isso, certeza. A gente começa dando Eu vou fazer um significado. negocinho pequeno e daqui a pouco tá gigantesco. Eu demorei muito, eu tenho 2 tatuagens. Eu demorei bastante para fazer uma tatuagem. A minha primeira tatuagem foi em Fernando de Noronha, que eu fui algumas vezes. E aí eu encontrei um amigo meu que era um artista plástico, eu fiz um documentário com ele, sei lá, 15 anos. Encontrei o cara lá, eu ia passar 5 dias em Noronha. E aí eu falei, putz, eu não encontrava o cara há 10 anos. Aí a gente queria fazer alguma coisa para registrar esse encontro lá em Noronha, Ai, que é demais. Noronha é um lugar espetacular. Aí eu resolvi fazer o mapa de Noronha. Então eu fui lá correr uma prova de 21K e aí Olha. fiz o mapa de Noronha. E aí depois de uns anos eu fiz um mapa de um outro lugar que é muito especial para mim, que é Florianópolis. Então eu tenho 2 mapas e aí Olha, e hoje em dia você não Demais. se perde mais. não me perco mais, não me perco mais. Eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer o mapa de Cannes também. Maravilhoso! Tenho 2 mapas. Mas tem alguma corrida aí em mente agora pra próxima tatu? Ou a próxima tatuagem Não, vai Floripa, mudar? por exemplo, não foi necessariamente por causa de corrida. Foi porque o lugar é fantástico. Não, o lugar é maravilhoso, né? Assim como o Fernando de Noronha, tem um quê energético, um negócio impressionante. O céu mais estrelado que eu já vi na vida. Sabe, você chega lá, depois de 2 dias, você desacelera, você entra numa frequência que só encontra lá. Isso é um lance. Floripa também tem essa questão energética, tanto é que é conhecido como a Ilha das Bruxas lá, por exemplo. Então, assim, são 2 lances, 2 polos energéticos. Eu acho legal pra caramba. E eu me preocupo bastante com energia. E aí, eu fiz a tatuagem porque era algo que... Eu falei, só falar e só sentir é pouco. Eu preciso registrar pra não esquecer esse negócio. Mas eu concordo com esse negócio de você estar em outro lugar e se tatuar. Você falou de Fernando de Noronha, mas eu já estive em Pernambuco e me tatuei lá também. Por conta dessa energia e tudo mais, amigos. Lembrando que Acho Fernando de incrível. Noronha é um território de Pernambuco Exatamente. também. Você É tem por alguma isso que- tatu relacionada a game? Claro, né? Alguma coisa... Ai, meu Deus, a game... eu acho que não. Me deixou até... Será? Eu pensando aqui, listando, né? Eu tenho as séries, tenho animaizinhos que eu já tive, flores, mas acho que games não. Acho que tá faltando Tá aí, hein? faltando, Vou tá incluir. A próxima. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando na parte final do programa. Ah, Mas antes de terminar, a gente tem que ter uma pergunta de autoconhecimento. Que aí vamos conversar contigo, Cissa. Pra gente entender um pouquinho mais de você. E para as Uma pessoas que libriana. estão... Você é Ó, Libriana. Libriana. Mas decidida. Sim. É isso que eu ia perguntar, né? Quem é a Cissa hoje? Que talvez nem seus filhos conheçam, seu namorado, o pessoal do trabalho. Quem é você depois de todo o caminho que você percorreu? Fora a pandemia, que é um momento para a gente olhar para a gente, mas na sua vida, quem que é a Cissa hoje depois de tudo que você já percorreu na sua vida? Olha, eu vou fazer 45 anos esse ano e eu posso dizer que ao longo desse período eu estou vivendo os melhores anos da minha vida porque eu estou me conhecendo mais como mulher, o que eu quero, principalmente o que eu não quero. E isso tem sido muito positivo, né? Eu sou uma pessoa que às vezes não gosta de entrar muito no embate e eu vi que isso não tem me feito bem.
Então, às vezes o embate ele é necessário de forma respeitosa. Então, também tenho desenvolvido e trabalhado isso. E eu sou uma pessoa mais consciente. Estou cheia de defeito. Às vezes o meu namorado fala, pô, você é chata pra caramba. Eu falei, o que eu posso fazer? Sou assim, né? Mas eu sou uma pessoa mais consciente. Eu sou uma pessoa que respeito muito todo mundo. Sobre diversidade, eu aprendi muito e agora eu sou uma pessoa que não aceito, né, qualquer coisa que seja contra. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar com amigos, com a minha família. Eu gosto de receber. Então, eu sou uma pessoa de muita energia. As pessoas falam assim, nossa, você tem muita energia em tudo que você faz. Mas, por outro lado, o que ninguém sabe é que quando chega às 9h da noite, eu estou em casa tranquila, eu gosto da minha casa, eu gosto de ficar com a minha família, com os meus filhos, com o meu namorado, a gente ficar tranquilo, tá no meu espaço, e às vezes eu preciso do meu momento sozinha para me reconectar. Que eu faço nas minhas caminhadas, na bicicleta que eu vou de manhã e volto à noite no trabalho. Eu preciso disso. Dessa simplicidade Dessa ali. simplicidade, exatamente. Acho que dessa simplicidade. Eu já tive muito deslumbres e eu acho que cada vez mais a simplicidade é isso. Acho que você achou a palavra. Acho que essa simplicidade tem me feito muito feliz. Acho que volta a minha essência de quem eu sou e de quem meus pais, que são pessoas brilhantes, me criaram para isso. Bom, não vale colar, hein? É uma Bem, diretora de primeiro- marketing falando dela. Eu Tá. super amei. Aqui eu nunca sei responder essas perguntas. Você. Quando a sua história é mais curta, hein? Ela tem. Eu tenho 20 anos a mais que você, pensa. Quem é você hoje? Vamos pegar como parâmetro o seu início, quando você tinha 14 Sim, a anos. comparação consigo mesma, né? Quem é você hoje? Dos No campo meus pessoal, no campo 14 profissional, pra tudo. cá, tudo mudou. Eu acho que eu não consigo me olhar e ver a mesma pessoa. Não digo nem em questão de tempo, fisionomia, mas sim de aspectos de aprender, de lidar. Então, quando eu comecei minha carreira na internet, simplesmente eu era uma menina. Eu não sabia sobre a vida, não sabia sobre o que eu estava criando. E hoje em dia, além de ser um negócio que eu estou vivendo, ser a minha carreira, eu aprendi muita coisa no meu pessoal, seja sobre minha vida. Eu acho que os baques que a vida dá e a gente quebra a cara e entende e fala, puxa, realmente, um pezinho para trás, um passinho para frente, aos poucos a gente vai se estabelecendo. Então, eu acho que realmente se conhecer é uma coisa muito bonita e eu venho também digerindo coisas que eu não sabia sobre mim, que eu vou desenvolvendo. E acho que hoje eu realmente estou em paz comigo. Acho que eu estou num momento de muita crescente e espero continuar assim, né? Não parar, me estagnar, porque sou geminiana e eu sou um pouquinho de cada coisa. Eu gosto muito de sair, viver, ter amigos, mas eu gosto de ficar só. Eu gosto de ficar só com o meu cachorrinho e tá bom, essa é a minha tudo bem. vida. É isso. Pô, muito bem. Nenhuma de vocês chegou a fazer terapia? Já fiz. Opa, e eu não acho que as pessoas... Assim, ele precisa fazer terapia. Devia ser um direito a gente fazer terapia, porque eu é acho tão que- bom. Que acho que né? devia vir na Eu já cesta fiz. básica, né? É Muito bom. verdade. É muito bom. Eu recomendo. É isso. Bem. Bom, gente, muito obrigado por essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Não, foi incrível. Foi ótimo. Já Demais, acabou? A demais. gente pode ficar mais Não. aqui. Agora a gente vai Por conhecer mim. Noronha. Tira a camisa. Brincadeira. Não, eu nem sei onde que tá o mapa, Gente, conheça o juro. Noronha, hein? Não, eu não sei, juro. Conheça o Noronha. Vale a pena guardar uma grana e ir pra lá, é muito legal, viu? Muito obrigado, Cissa. Obrigada a vocês. Muito foi incrível. obrigado. Obrigada mesmo. As portas estão abertas aqui quando você quiser voltar. Muito obrigado, Bianca. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi Queremos ótimo. jogar alguma coisa? A É gente já tem um isso. time montado aqui, hein, gente? Tá. Com Quem certeza. quiser conversar contigo, entender um pouco mais desse universo, ou as marcas que quiserem se aproximar de você, como é que fazem? Todas as minhas redes sociais são Imbizita, IMBIZITA, que é I am Bizita. E lá a gente tem as minhas formas de contato, tem meu e-mail. E dá para conhecer bastante do que eu produzo por lá mesmo. E quem quiser fazer parte dessa história bacana da Heinz, quem quiser colaborar para novos caminhos ou para você construir histórias orgânicas como essa da tatuagem, por exemplo, Projetos. como é que faz? A gente tem nossos canais, né? Primeiro, a nossa assessoria de imprensa Loures sempre está em contato com a gente, as nossas agências.
Mas meu perfil no LinkedIn também, a gente pode trocar mensagens lá, Cecília Preto Alexandre, para a gente ter qualquer troca. Tipo, Perfeito. Ô, muito obrigado, parça. É sempre legal. você Ana aqui. Furtado da Nova Brasil. É Precisou? É isso aí. Foi ótima. Ó, quero agradecer também a Sabrina Ferreira, que ajudou a gente trazer a Bianca aqui, e a Rica Ceruti da Loures também, que ajudou a gente trazer a Cissa. E lembrando que toda terça-feira a gente tá aqui do meio-dia a 1 no TikTok e no YouTube, das 10 às 11 da noite, na Nova Brasil FM. E amanhã esse conteúdo já estará no Spotify, em todas as plataformas, no YouTube também. Então, venham com a gente e até terça que vem.